Bom, pessoal, vamos ver agora um pouco sobre interfaces em metais, tá? Então, o que são interfaces, né? São basicamente onde o metal termina e o metal começa. Esse é um deles, né? Seria a superfície de um metal, né? Só essa interface existe? Não, eu tenho dentro do meu material, eu tenho várias interfaces lá dentro. Por exemplo, contornos de grão são interfaces, contornos de mácula, contornos de fase, tá? Alguns vão ter falhas lá dentro que também são um tipo de interface, falhas planares, tá? Esse tópico aí é extremamente importante para o resto desse curso, tá? A gente vai ver nesse curso e também vocês vão puxar em várias outras, várias coisas ou várias propriedades ou vários fenômenos que eles acontecem nas interfaces preferencialmente. A gente já vai dar alguns exemplos aqui disso, tá? Então, um jeito também de se pensar na importância desse tópico um contorno de grão é extremamente importante para como um mecanismo de endurecimento. A interface do metal com o ambiente é extremamente importante para saber, por exemplo, corrosão, oxidação, né? A interface entre duas fases é extremamente importante em uma transformação de fases. Então, se a gente está querendo ter um aço com boas propriedades mecânicas, por exemplo, ou seja lá o que for, a gente vai querer controlar aí a transformação ferrita, austenita para ferrita. As interfaces lá dentro importam muito. Então, vocês já estão familiarizados com interfaces, vocês já viram interfaces várias vezes no curso de vocês, só que vocês talvez nunca tenham dado uma olhada um pouco mais fundamental sobre interfaces em metais como um todo. Então, a gente vai ter uma aula curta aqui agora, né, dois vídeos sobre interfaces em metais, tá? Então, vamos começar pela interface mais simples, que é uma interface livre. Seria quando o cristal simplesmente acaba no ar, por exemplo, tá? Ou no vácuo, tá? Então, o que a gente tem? Vamos imaginar que um cristal bem pequenininho, tá? Que ele acaba aqui, acaba aqui, acaba aqui, acaba lá, né? Então, o que vocês percebem dos átomos que estão na interface versus os átomos que estão no centro do meu material? Tá? Eu não sei se isso é logo bem claro e evidente, logo de primeira que vocês olham, mas todos os átomos aqui dentro, pensando numa estrutura 2D aqui, tem 6 vizinhos, né? Enquanto que esse aqui, ó, da superfície, ele tem só 4. Esse aqui tem só 4. Esse aqui tem só 3. Esse aqui tem 5. Né? Então, os átomos da superfície, eles têm menos vizinhos do que os de dentro do material. Se a gente lembrar lá de trás, no ensino médio, os átomos se juntam em materiais porque, né, por que eles se juntam? Né? Por que eles preferem estar? Porque eles preferem estar junto do que separado. Por que eles preferem estar juntos do que separado? Quando eles se juntam, a energia do sistema abaixa, né? Então, sempre a gente vai estar usando argumentos aqui de termodinâmica em metalurgia física, né? Então, a energia livre do sistema é menor que os átomos juntos. Se a gente cria uma superfície nesse metal, a gente quebrou um monte de ligações ali, né? Então, o que é a energia de interface, que é o nosso parâmetro importante aqui nessa história toda, tá? Ela é a energia que eu gasto para criar uma certa interface, né? Então ela vai ter uma energia em joules por metro quadrado, por exemplo. Tá? Então esse parâmetro gama, energia interfacial, é uma característica importante que a gente vai estar usando aqui em toda essa aula, mas que ela vai dizer muito sobre uma certa interface para a gente. Né? Uma interface com uma alta energia interfacial, ela vai ser uma interface mais instável, por exemplo, do que uma interface com baixa energia interfacial. Por quê? Porque é a conta que você tem que pagar para criar aquela interface. Tá? Vocês vão usar esse termo várias vezes ao longo do curso, energia interfacial. Então, a gente pode representar isso aqui como o que a gente vai estar somando aí na nossa curva de energia livre. Né? Lembrando que sempre que a gente coloca alguma coisa na energia livre, quando é alguma coisa positiva, é alguma coisa custosa para energia livre, né? Ela quer ser o menor possível. Então, esse termo aqui sendo positivo, A é a área, gama é a energia interfacial, é um custo aí para nossa energia livre do sistema.
certo? Então, isso que é a nossa energia interfacial, energia para criar uma interface. Então, pensando de um jeito bem simples e fundamental, eu desenhei aqui dois planos de uma estrutura A1, cúbica de face centrada. Então, eu desenhei aqui um plano 111 e eu desenhei aqui um plano 100 ou 200, tá? Então, vamos imaginar que eu criei aqui uma superfície, né, paralela ao plano 111. Então, aqui, na verdade, o que eu cortei foi na direção do plano da tela. Então, eu removi os átomos que estavam em cima, né? Tá aí o pontilhadinho, os átomos que estariam na camada de cima, que foi o que eu removi, né? No plano 111 e no plano 200, né? Então aí eu pergunto para vocês, se eu criar essa interface no plano 1 e no plano 200, eu terei a mesma energia se eu criar no plano 1 e se eu criar no plano 200? O que vocês acham? Se eu estou colocando a pergunta, porque provavelmente não, né? Então, qual vai ser maior e qual vocês acham que vai ser menor, com base no que a gente acabou de pensar? Reestruturando essa pergunta, se a energia do plano 1 for 1 joule por metro quadrado ou 100 milijoule por metro quadrado, qual vai ser aproximadamente a energia do valor do plano 200, tá? Então pensem um pouco nisso. Uma coisa que vocês devem ter chego aí, se vocês pensaram um pouco nesse problema aí, né? E eu queria abrir já esse slide com essa imagem aí de uma, segundo eles mesmos, uma linda coleção de cristais. Sempre que a gente vê um cristal, e geralmente aqui a gente está falando até de cristais não metálicos, né? Geralmente cerâmicos aí, a gente tem muito essa ideia na cabeça de alguma coisa facetada, lapidada, né? Um cristal lapidado. Mesmo se olhar um cristal não lapidado pequeno, ele vai tender a ter essas geometrias, essa forma muito complexa, né? Por quê? Né? Só porque é bonito? Por que eu não faço alguma coisa, sei lá, vou cortar um toco de madeira para decoração, eu corto ele nesse formato específico? Você pode até fazer isso, né? Mas não é comum, isso é uma forma muito característica dos cristais. Por que, né? A diferença é que naturalmente os cristais vão tender a assumir essas geometrias quando eles estão crescendo. Então muitos deles, por exemplo esse daqui, acho que vocês estão vendo aqui, naturalmente cresce nesse formato. Por que ele naturalmente cresce nesse formato? Tá? Porque a gente tem alguns planos no nosso cristal que tem energias interfaciais muito menores do que os outros. Então se ele tem uma energia interfacial muito menor, custa menos para o cristal ter aquela interface lá do que se ele fosse, por exemplo, esférico, que ele ia ter um pouquinho de cada interface ali, tá? Então é muito comum na nossa curva, se a gente pensar em energia de interface pela orientação aí do meu contorno, tá? A orientação desse interface livre, a gente tem um mínimo numa direção compacta. Então, vocês pensarem na pergunta anterior, o que é um plano compacto, né? O que o plano 111 ele era, né? Aqui seria o correto, seria um plano compacto, tá? O que o plano 111 ele era no CFC, no A1? Ele é o plano compacto, né? A gente acabou de relembrar isso. Se ele é o plano compacto, ele é o que mais tem, né? Isso significa que ele tem muita ligação ali naquele plano, e aquele plano está lá. Se a gente corta fora do plano compacto, né, quanto mais ligações ele tem no plano, menos ele tem fora do plano. Pensa, o número de coordenação é 12 para o CFC. Né? Então, se ele tem muita ligação ali no plano, ele vai ter poucas ligações fora do plano. Então, a direção compacta vai tender a ter mais ligações ali contidas. Então, a energia perdida ao criar a interface nesse plano é menor, tá? Então, tem direções que a interface é menos energética e tem direções que a interface é mais energética. Isso é extremamente importante para entender várias transformações de fase que acontecem em diversos metais e ligas, tá? Então, isso aqui é uma tentativa aqui do livro do Porter Eastern, que eu coloco como referência principal dessa aula, de tentar mostrar que a energia vai ter um mínimo em certas orientações e ela vai ser maior se a gente for ter
variações nessa orientação. Então, se a gente tem um cristal que ele é todo facetado, a gente consegue ter energias menores do que se ele for tendo formas mais complexas. Beleza? E uma correlação bem interessante que dá para fazer com essa questão da energia livre, né, da interface livre, uma correlação entre o ponto de fusão, por exemplo, de um metal puro e a energia interfacial livre, né, da interface livre, que é a que a gente está vendo até agora. Olha que interessante, então se a gente for aumentando o ponto de fusão de um metal, normalmente a gente também vai aumentando a energia de interface livre desse metal. Tá? Então olha como essa correlação é boa e direta aqui para vários metais, né? Por quê? Por que que quando a gente aumenta a temperatura de fusão, a gente aumenta essa energia? Vocês conseguem imaginar de onde que vem essa correlação, né? Quando eu estou aumentando... Então, para responder essa pergunta, vocês têm que voltar lá naquela curva, né? Que eu posso fazer um esboço aqui dela. Aquela curva de energia por distância entre dois átomos. Lembra aquela curva de energia de ligação, né? E aquela curva é alguma coisa, né? Mais ou menos assim, certo? Vocês devem lembrar que esse aqui era o poço de energia potencial, né? Então, esse valor aqui, né? Então, em comparação, percebe que essa energia aqui é negativa, né? Esse valor aqui, ele é a energia de ligação aí do metal ou do material, né? E quanto mais fundo é esse poço, mais forte é a ligação, né? Quanto mais, vocês devem lembrar que tinha aquela correlação também, quanto mais fundo esse poço, maior é a temperatura de fusão. Os átomos estão presos mais fortemente juntos. Então olha como as coisas se relacionam. Um material que tem ligações mais fortes, naturalmente ele vai ter um ponto de fusão maior e naturalmente você vai ter que gastar mais energia para criar uma interface nesse metal, certo? Então as coisas estão todas conectadas aí no campo, né, dos materiais como um todo, certo? Então até apareceu aqui deixa eu tirar, mas outra coisa interessante aqui essa aqui é a interface do meu metal com o nada, né? Com o ar ou com o vapor. Tem também interfaces aqui que a gente não vai tratar muito nessa parte, mas vocês conseguem imaginar que uma interface sólido, líquido e vapor líquido é a mesma coisa. A única diferença é que o líquido ele tem um número de coordenação, né? Ele não tem uma estrutura cristalina, ele não tem um arranjo de longo alcance, mas ele tem um número de coordenação médio, né? Que é menor do que o número de coordenação no sólido para metais, tá? Então, a energia de interface entre um sólido e um líquido, ela também existe. Por quê? Porque no líquido tem mais ligações quebradas do que no sólido. Só que ela é muito menor do que a entre o sólido e o vapor, que ali não tem nada, né? No vapor não tem nada. E a do vapor para o líquido também, você tem bastante ligações aí no líquido, né? Mas no vapor os átomos estão muito, muito longe um do outro, certo? Então, olha que interessante, a energia do sólido líquido mais a do vapor líquido, ela vai dar algo próximo aí da gama aqui, sólido vapor, né? Que a gente pode pensar, ou a livre aqui, ou a energia livre, né? Da interface livre. Não a energia livre, a energia da interface livre, certo? É natural. Por quê? Porque é como se do sólido para o líquido eu quebrasse um pouco de ligações e depois do líquido para o vapor eu fosse lá e quebrasse quase que todas as outras que faltam, né? Então aqui é como se a gente pagasse essa conta aqui, parcelada em uma parcela menor, numa parcela maior, certo?
Então vamos lá. No resto dessa aula aqui, a gente vai estar focando em uma interface extremamente importante para materiais, que são as interfaces internas que ele vai ter, né? Eu tenho uma interface externa, mas interfaces internas eu tenho muito, muito, muito mais em geral. Tá? Quais que são essas interfaces internas? São contornos de grão e contornos de fase. Né? O que é um contorno de grão? Bom, vocês lembram bem. É uma região que separa uma orientação cristalina de outra orientação cristalina. Né? Então, a orientação cristalina aqui varia. Então, um contorno de grão representa essa variação aí na orientação da estrutura cristalina. Né? Então, isso aqui vocês conhecem já viram vários contornos de grão, microestrutura de contorno de grão. Mas aí eu pergunto para vocês, o quanto a gente realmente sabe já sobre contornos de grão? Como assim? Todos os contornos são iguais? O que diferencia os contornos de grão? E por que isso tudo importa? Né? Então, no próximo vídeo a gente começa a responder essas perguntas aí.